Olá pessoal, salve, salve, tá tudo bem aí? Apesar de ser dia 15 de julho de 2021, hoje nós vamos falar sobre o segundo episódio do Dr. Orgonite Responde, que ali nós falamos como os orgonites podem nos ajudar a melhorar as nossas vibrações, as nossas frequências, ok? Olá, eu sou o Luiz Garcia e juntamente com a minha esposa Arlete Garcia somos os fundadores aqui desse canal que só fala sobre orgonites e também fundamos a Orgonites Nova Era. E nós somos produtores dos exclusivíssimos orgonites quânticos ultradensos. Os nossos são balanceados perfeitamente, ok? Então, se você está passando por aqui agora, se inscreva no nosso canal, nos dê uma força, nos dê um joinha ali, se inscreva no sininho de notificação, que tu vai receber ali as notificações de novos vídeos. Como nós estamos colocando no ar todas as semanas um episódio do Dr. Orgonite Responde, preferencialmente lá para o Instagram, que eles são, a gente responde algumas perguntas dos nossos amigos, dos nossos clientes, né? São mais rápidos. E aqui no nosso canalzinho do YouTube a gente pode falar um pouco mais, né? Afinal de contas, a gente tem um pouco mais de liberdade aqui. O tempo, logicamente, as pessoas não gostam muito de vídeos muito longos, mas aqui às vezes a gente se estende um pouquinho mais, porque às vezes vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais. Então, lá no começo, nós falamos sobre, nesse Dr. Orgonite Responde, segundo episódio, foi sobre como os orgonites podem melhorar a nossa vibração. Vibração, a gente lembra de frequência. Então, sobre frequência, tem a gente pode fazer uma definição, assim, existem dezenas, mas vamos pegar assim, a frequência vibratória é medida pelo número de vibrações por segundo, ou seja, a diferença entre dois tipos de matéria é apenas uma questão de tempo. Frequência em onda, então essa diferença é o tempo. Por exemplo, a madeira tem um tipo de vibração, a pedra tem outro. A diferença entre elas é apenas a diferença da vibração. Ou seja, se a gente entrar lá para a física de partículas e a gente for estudar tudo isso, a gente pode inferir aqui, imaginar, que talvez no futuro, talvez um pouquinho mais para frente, possamos interferir nisso. Porque imaginem só o seguinte, tudo no universo é constituído pela mesma base. São os átomos e uma infinidade, uma sopa de partículas, subpartículas, quase partículas, outras interações que ainda não compreendemos direito, que formam tudo o que existe no universo. Ok? Então, todos os elementos que constituem uma pedra, por exemplo, constituem um ser humano, os átomos. Dessa maneira, então, seria possível, se conseguíssemos o ponto de modificar a frequência, o que seria bem perigoso, na verdade, nós conseguiríamos então, mudar uma pedra e transformar numa madeira ou vice-versa. Bom, é imaginação, especulação, mas a ciência que nós conhecemos hoje, há 100 anos, era pura especulação. Então, frequência e vibração. Como o orgonite pode nos ajudar? Todas as nossas ações, todas as nossas interações, tudo que nós fazemos no dia a dia tem consequência. Tudo gera uma frequência, uma vibração. No seu trabalho, se você está estressado, se aquela rotina não te agrada, muitas vezes a gente está trabalhando em alguma coisa que realmente não dá prazer para a gente. Então, é por obrigação, então aquilo é feito de maneira meio mecânica, não muito. Você vai gerando frequências e vibrações não muito boas que você acaba com o tempo não percebendo, né, que isso faz mal. Frequência e vibração. Isso tudo vai contaminando os meios. Por exemplo, aqui na minha casa pode ter uma linha de lei, ou eu posso morar numa região aqui no meu bairro que tem uma tensão geopática que eu não sei. O que está acontecendo na casa dos vizinhos pode interferir, assim como o que está acontecendo na minha casa pode interferir com os vizinhos. Se você mora no edifício, em cima, dos lados, embaixo, tal, então, tudo vibra, tudo
coloca para fora a energia. E a energia carrega essas vibrações, carrega essas frequências. A energia é a portadora disso tudo. De novo, como os orgonites conseguem harmonizar os ambientes? E quando a gente fala em orgonite, alguns amigos meus dizem, pô, você tem que continuar batendo naquela tecla. Porque é importante que quem fabrica orgonite o faça de maneira correta. Se você não consegue produzir um orgonite ultra denso como a gente conseguiu, e não foi assim fácil, nós pesquisamos muito, batalhamos bastante. Tudo bem que minha formação profissional me ajudou muito, a da minha esposa também, mas nada impede que vocês também o consigam. Então, se só consegue fazer um orgonite, que seja um orgonite funcional. Ele não vai ser ultra denso, mas vai ser um orgonite funcional, que vai ajudar as pessoas. O seu orgonite não vai ter um campo vibracional do tamanho dos nossos, mas ele vai ter um campo vibracional que vai ajudar as pessoas. Mas o que a gente vê, infelizmente, é um monte de gente sem noção, sem moral, sem ética, né? Fazendo umas porcarias, chamando de orgonite, colocando para as pessoas. E as pessoas de boa fé compram. E tem gente famosa fazendo isso. O que é pior. Muito pior. Eu acho isso até repugnante. Mas tudo bem. Como os orgonites podem harmonizar os ambientes? Todas essas interações que nós temos no dia a dia, dentro da nossa casa mesmo. Às vezes você está perdido ali sentado no cantinho, você está bravo, você está nervoso, você tem algum assunto que você tem que resolver, você vai ter um compromisso profissional ou pessoal, e aquilo começa a mexer contigo, e inevitavelmente vai mexer com a sua vibração, com a sua frequência. Gente, é assim, ó, eu vejo, assisto, recebo todos os dias informações sobre palestras, cursos, tal, sobre tudo. Virou uma panaceia hoje. Tá cheio de gente dizendo que você pode mudar a sua frequência. Ah, você pode ser uma pessoa rica, poderosa, próspera, mudando a sua frequência. Que frequência, cara pálida? Pode me dizer qual? O ser humano é uma sopa de frequências, é uma sopa de sentimentos. As pessoas funcionam de maneira diferente. O que para algumas pessoas pode ser algo muito estranho e complicado, para outras pessoas é normal. Então, que frequência que você vai mudar? Como é que uma coisa dessa pode servir para todo mundo? Então, quando a gente fala de frequência, eu já fui questionado, já fui chamado de otário, porque as pessoas falam, mas você podia se transformar no coach da reprogramação quântica de frequência mental. Mas por que eu vou fazer isso? A reprogramação quântica de frequência mental faz parte do que nós vendemos para as pessoas como orgonite. É uma informação que nós damos para as pessoas de bom grado, de coração, para que elas consigam, junto com os orgonites, fazer o tratamento dos ambientes delas mesmas para colocar nos ambientes frequências saudáveis que vão manter essas pessoas saudáveis. E aí eu vejo tem coisas muito, muito legais, tem gente muito séria, tá? Porque a maioria coloca isso tudo como se fosse, cara, assim, uma mercadoria, que tu vai lá na prateleira, pega, hoje minha frequência tá lá em cima, mas, cara, não é assim. Nada é desse jeito. As coisas são mais complicadas. As pessoas têm que ter um pouco mais de noção, respeitar mais as pessoas ali do outro lado. Entendeu? É uma coisa feita meio mecanicamente. Repito, tem coisa muito legal, que vale a pena. Mas aí cada um. Vocês têm que dar uma olhada ali, ver o que realmente tem coisa ali que é tão grotesca que por si só já se elimina, né? Então, quando todas esses sentimentos, essas frequências, essas vibrações que vêm dos ambientes ou que a gente recebe de outras interações, porque quando a gente fala de frequência, eu falo do nosso corpo celular. Qual a frequência que o nosso corpo celular reconhece como sendo saudável? Então, se a gente retroagir, lá no início, seres vivos, todos eles, animais e vegetais, conviveram durante incontáveis eras com apenas uma frequência, que é aquela frequência do planeta que se conhece como ressonância de Schumann, que é aquela frequência 7.83 Hz,
a emanação das frequências, reflete na ionosfera. Essa frequência é uma batida rítmica, né? 7,83 vezes por segundo. O nosso corpo celular de todos os seres vivos tomou isso como frequência saudável. Lá na modernidade já, Padre Lândio de Moura, o Marconi, começaram a emitir as primeiras ondas de rádio. Depois disso vieram incontáveis novas frequências artificiais, fora aquelas que nós já recebemos de fora do planeta. E o que tem de diferente nessas frequências todas é que existe a interação delas, que é chamada batimento heterógeno. É a soma de uma ou mais frequências que elas vão refletir em novas frequências. Isso não acaba mais. Isso tudo estressa o corpo celular. Então, existem algumas áreas de algumas localidades, algumas cidades, que nem planta, nem árvore resiste, prospera. Essas vibrações, essas frequências fazem mal para o nosso corpo celular. Então, de novo, como os orgonites podem nos ajudar a melhorar essas frequências, essas vibrações? Se o orgonite é bem balanceado, bem construído, e o que ele vai fazer? Um orgonite, quando bem construído, ele tem um campo vibracional, que a gente chama de área de abrangência. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o nosso TB-G3, tá? É um orgonite muito legal, muito bacana, né? Por exemplo, eu tenho aqui também o meu pingente, que eu uso sempre. Esse aqui é o pingente retangular da linha Crystal. Vocês podem ver, ele é transparente de todos os lados. Nós estaremos relançando a nossa linha Crystal com novidades em breve. Esse aqui me protege do meu plexo solar. Esse aqui é de ambiente, eu posso colocar, esse aqui está na minha mesa, eu posso colocar no meu carro, no meu furgão, posso colocar alguns deles no meu caminhão e por aí vai. Então, o que esses orgonites vão fazer? Como eles têm um campo vibracional, uma área de abrangência, e como pesquisamos nosso ultradenso, o campo vibracional desses orgonites, por conseguinte, são ultradensos. Esses campos vibracionais vão capturar a energia que vai estar passando por lá. A energia é portadora de frequências. Então, ela carrega incontáveis frequências, todas elas. As chamadas positivas e negativas. Eu não saberia dizer, ou seja, é uma forma simplificada de dizer positivo e negativo, né? A gente sempre diz bem e mal, essas coisas todas. Simplificou. Positivas e negativas. Essa incontável quantidade de frequências vão ser transformadas dentro do orgonite e moduladas pelos cristais, que vão ter uma batida saudável, ou seja, eles vão reproduzir uma frequência rítmica para os ambientes que são muito próximos daquela que o nosso corpo celular reconhece como sendo saudável. Ou seja, o nosso corpo celular não se estressa nessas frequências. Nós colocamos muitos cristais piezoelétricos nos nossos orgonites para que a amplitude, a modulação de saída seja maior. Ok? Então os orgonites harmonizam os ambientes. Quando você usa um pingente, como no caso que eu mostrei para vocês, eu tenho uma proteção do meu plexo solar, porque a irradiação, a frequência de saída se dá como ponto zero ou ponto central, onde está o orgonite. Então, como eu tenho um aqui bem próximo, eu sempre deixo aqui na altura da minha timo. Então, todas as frequências que estão passando que ele está capturando a energia que está passando por aqui e está remodulando todas essas frequências para uma frequência mais saudável, está bombardeando a minha timo, a glândula da alegria, vamos dizer assim, ou seja, aquela que deixa a gente para cima, ou se ela não tiver sido tratada direito, para baixo, porque a glândula timo ela infla ou murcha. Quando ela está murcha, você está para baixo. Quando ela infla, você está... Inclusive, muito do nosso sistema imunológico passa por ali. Então, é importante a gente manter a nossa timo lá para cima. O orgonite te ajuda nisso. Então, o meu plexo solar está sendo bombardeado por frequências que o meu corpo reconhece como sendo saudável. Então, os orgonites vão pegar
capturar toda essa energia que carrega essas incontáveis frequências e colocar nos ambientes, dá licença, vão remodular para os ambientes aquela frequência saudável para os seres, todos os seres vivos, animais e vegetais. Inclusive, vocês devem colocar orgonites nos vasos com as suas plantas, na horta, né, ali na árvore, ou todas as plantinhas vão gostar muito. Você pode colocar orgonites naquela sua bandeja onde você tem frutas, verduras, legumes. Vão durar mais tempo porque o orgonite está espichando essa energia vital as plantas e as verduras e as frutas não estão mortas, senão não poderíamos comer. Elas ainda têm aquela energia vital dela que o orgonite, aumentando a frequência daquele local, vai espichar essa vida, vamos dizer assim, vida útil desses alimentos, frutas, verduras, legumes por mais tempo, né? E realmente funciona. A gente percebe que muitos dos nossos clientes e amigos usam, a gente usa aqui em casa, e a gente percebe que as frutas sempre, e as plantas, no caso, ficam mais viçosas. A gente também, nós fizemos algumas experiências aqui para comprovar algumas coisas que alguns pesquisadores mais antigos, anteriores, lá no início, quando começaram a produzir os orgonites, publicavam sobre a eficácia dos orgonites para plantações, verduras, hortigranjeiros, frutas e tal, que demandavam um consumo menor de água. E nós percebemos que realmente é verdade, consome menos água, né? Então elas ficam sempre mais bonitas, mais verdes, mais viçosas, as plantinhas no vaso, fruta, então essas coisas todas. É bem legal, porque o orgonite está fazendo isso. Ele está deixando tudo aquilo num ambiente com frequências mais harmônicas. Então tudo funciona de maneira melhor. É como se você estivesse mexendo no motor de um carro e deixando ele ali, né, na rotação perfeita, tudo legalzinho, ou seja, vai funcionar como deveria. E como nós podemos aumentar ainda mais essa proteção dos orgonites? Orgonite tem campo vibracional, os nossos são ultradensos. Então, se você colocar vários orgonites dentro da sua casa, no seu escritório, em alguns lugares da indústria, no seu carro, caminhão, barco, avião, seja lá onde for, você começa a colocar mais orgonites nesses ambientes. O que acontece? Os campos vibracionais, eles vão acabar se sobrepondo uns aos outros, porque você vai colocar um TBG3, 125, 130, 140 metros cúbicos, você vai colocar um TBG4 lá que tem 190, você vai colocar uma pirâmide G2 que já vai lá para os 1.500, 1.600 metros cúbicos. Esses campos onde eles começam a se cruzar, a soma deles, ou seja, aumenta a densidade do campo vibracional. Isso tudo faz o quê? Ele vai criando uma parede e essa energia que ele está capturando, como ela vai passar, o campo é mais denso, todas as frequências lá começam já a ser modificadas dentro já do campo vibracional. Quando for capturada, que for passar pelo processo todo interno do orgonite, boa parte do processo já foi feita. A remodulação, você vai receber essa modulação de volta, vai ser mais rápida. Chega um determinado momento, quando você tem muitos orgonites nos ambientes, que em determinadas horas do dia, quando tem poucas pessoas nos ambientes, porque nós emitimos muita energia, muita frequência, então eles sempre vão capturar as nossas, que são as mais rápidas, né? Poucas pessoas nos ambientes, chega um determinado momento em que eles praticamente transformam e modulam as próprias frequências, porque tem muito pouca coisa, é como se fosse quase como um escudo, né? Vai refletindo algumas coisas, algumas frequências, vai capturar vai continuar capturando a energia, mas algumas frequências praticamente nem vão passar. Então é muito rápido. E quando as pessoas entram nesses ambientes, começam a se sentir melhores. Por quê? Porque você vai chegar em um ambiente, 10 minutinhos e tal, o seu corpo já começa a sentir o benefício daquela frequência que o seu corpo celular interpreta como sendo saudável.
Aí as pessoas vão relaxar, vão ficar mais calmas, vão pensar melhor. O orgonite é muito bom para dormir, combate dores localizadas, tal. Então, naquele PDF que a gente envia para os clientes, tem uma série de informações sobre orgonites. Uma delas é sobre a reprogramação quântica de frequência mental, que é muito legal, e também sobre os benefícios do sono, ok? Nesse ponto que você está num ambiente com orgonite, uma série de coisas começam a modificar, porque você vai ficar mais calmo. Então, quando você fica mais calmo, que você baixa o seu estresse, a sua frequência eleva, porque você vai voltar para a sua frequência que é natural. Então, aquilo que eles vendem, vou te dar um curso aí para você elevar a sua frequência. Mas de que frequência que nós estamos falando? Porque, por exemplo, como o orgonite manipula todas as frequências, inclusive as que saem daqui, qual é o grande benefício de ter orgonite? Quando você tem mais orgonites na tua casa, o primeiro é que ele alinha os chakras na hora. Então, seu centro energético vai estar sempre alinhado. Qual é o segundo? Para responder essa, é o seguinte, a primeira e única lei universal. Você recebe o que você vibra. Então, pensamentos de baixa frequência, coisas ruins, você vai atrair coisas ruins. Se você está num ambiente que tem orgonite, isso tudo está sendo remodulado para uma frequência saudável. Vai um determinado momento que você está na presença desses orgonites, porque a gente conversa, o nosso inconsciente, às vezes até o nosso subconsciente conversa com ele. Então, o nosso inconsciente é aquele cara, é aquele tiozão legal que não quer deixar você se estressar. Então, ele vai dando um jeitinho para as coisas ficarem legais, mesmo quando elas não estão. Já esse é o subconsciente. O inconsciente é aquele cara meio... é um troglodita. Ele vai te dar uma porrada. Ele vai te mostrar na realidade o que está acontecendo. Então, quando você está nesse momento ali, as coisas não estão legais, o orgonite vai começar a colocar a sua própria frequência, essa sua frequência mais baixa, vai remodular para o ambiente, para você de volta, uma frequência mais saudável. Nesse momento você começa a elevar a sua frequência, porque o seu corpo vai começar a receber frequências melhores e tudo no seu corpo celular começa a funcionar de maneira diferente. Isso é que é legal. Então, eu até baixei aqui um texto que diz assim, 7 coisas que afetam a sua frequência vibracional. Ela é bem legal, só que tem algumas coisas que o pessoal exagera um pouco, mas elas são bem legais. Assim, por exemplo, os seus pensamentos. Então, o que eu falei antes, todo pensamento possui e emite uma frequência para o universo, para tudo que está aí. E essa frequência retorna para a origem. Você recebe o que você vibra, certo? Então, se você tem pensamento negativo, desânimo, tristeza, raiva, tudo isso daí, você vai receber de volta. Então, patrulhar a qualidade do pensamento é uma, mas é praticamente impossível no dia a dia, 24 horas por dia você fazer. Você não é nem um monge, na verdade. Você não vai conseguir isso. As suas companhias, foi aquilo que eu falei antes, quer dizer, quando você está num ambiente com muitas pessoas, você não sabe o que está acontecendo, nem ela sabe o que está acontecendo contigo. Você pode estar num momento muito ruim, a sua frequência está baixa, você está contaminando as pessoas. Então existem os vampiros de energia, que a gente chama. Aquelas pessoas que quase sempre são com frequências muito ruins, muito baixas, ela é sempre do positivo para o negativo. Então você tem que ver as pessoas que você mais ou menos percebe. Quando a pessoa tem uma frequência vibracional muito baixa, você já não se sente muito bem perto dela. Você normalmente cai fora. Então, aí diz assim, o lado das pessoas alegres, né? Às vezes essa alegria, mas tudo bem. Ou seja, essa pessoa tem uma vibração mais alta. Aí você está do lado de pessoa que só reclama,
aquela turma fofoqueira e tal, você acaba entrando nesse campo vibracional que não é bom para você, tá? Bom, música. Aqui existe uma terapia chamada musicoterapia e é muito, muito legal. Então, tem as frequências de solfégio, né? Os monges beneditinos cantam determinadas músicas que a frequência te eleva, cara, você parece que está flutuando. E é verdade. As músicas podem colocar para cima ou te colocar para baixo. Então, a música, ela tem um poder. Muitos dizem assim, que se você pegar a frequência certa, que frequência certa em música é diferente de pessoa para pessoa. É que não somos todos iguais. Nós somos o que nós pensamos, sim, mas tudo está em volta, tudo faz parte de como foi o nosso dia a dia, a nossa vida, como nós somos criados, os ambientes dos quais nós fizemos parte. Então as pessoas sentem as mesmas coisas de maneira diferente. Então não dá para cravar assim que aquele X Hz, 526 Hz vai fazer bem para todo mundo. Não. Pode não fazer bem para todo mundo. Aí fala sobre impacto visual, as coisas que a gente assiste. Lógico, ainda mais hoje em dia com a TV óbito aí é complicado. Aí o ambiente em que nós estamos. Também, aquilo que eu falei aqui, de repente, na sua casa tem ali, você está numa tensão geopática, tem uma linha de lei, ou alguma coisa naquela área ali que faz mal. Então isso também coloca, ou seja, você também pode ter problema naqueles ambientes, ou seja, na sua casa, no seu trabalho, e que a gente passa a grande parte, pode desorganizar isso tudo. Então a gente tem que elevar, curar essas frequências usando os orgonites. O que nós falamos, o que vai e volta, e a última seria, eles colocam como sendo a última, a sétima, gratidão. De fato, eu diria assim que a gratidão, ela afeta assim, ela impacta de maneira muito positiva a nossa frequência vibracional. E a vibração, a gratidão, ela é muito pessoal, é uma coisa, cada um externa a gratidão de uma maneira diferente, então não dá para cravar o que seja, mas é uma coisa difícil de explicar, aquilo que vem de dentro, do coração, sabe? Vem lá da alma da gente. Então quando você realmente é grato por alguma coisa, a frequência vibracional é alta, você fica mais leve, essas coisas todas. Além da gratidão, existem várias outras formas que podem afetar a gente de maneira positiva ou negativa. Então, não tem como a gente pegar um programa ou alguma coisa que seja BX aí única e dizer que vai elevar a frequência, a gente sabendo que tudo isso aqui pode impactar no nosso dia a dia. Não tem como. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. A gente tem que dar instrumento para as pessoas identificarem por elas mesmas quais são os problemas que elas têm, não é verdade? Então, além do grande benefício que os orgonites têm de fazer toda essa manipulação, essa transformação, essa harmonização poderosa dos ambientes, existe um outro lado do orgonite que pode nos ajudar, que é o seguinte: nós podemos frequenciar os orgonites. Eu posso colocar nos orgonites frequências específicas. Existem equipamentos hoje que a gente coloca um orgonite sobre esse equipamento e eu programo uma determinada frequência ou uma antifrequência. Então, tem alguma coisa que está fazendo mal para a gente, foi identificado que tem um determinado... Eu estou com um determinado problema, então a frequência daquilo que está me afetando é X. Ou seja, esses equipamentos, existem as programações, ou seja, as frequências de praticamente tudo que acontece no ser humano, porque cada órgão tem uma frequência diferente. Cada doença tem uma frequência diferente. Cada dor tem uma frequência diferente.
tudo é vibração, tudo é frequência. Então, foi identificado, trabalho científico exaustivo, já tem, isso vem lá dos anos 50 também, do século passado, tal, dos anos 50. Existem a programação das frequências e principalmente a programação das antifrequências, o que eu quero combater. Durante algum tempo, eu e a Arlete, e ainda hoje, a gente discute bastante sobre isso, sobre como incorporar isso nos nossos orgonites, mas eu confesso, eu tenho um pouco, assim, eu tô meio... Nós estamos estudando bastante o assunto porque é muito delicado. Os nossos orgonites são ultradensos, eles funcionam, nós sabemos que funcionam, porque o relato que nós recebemos no dia a dia, muita gente às vezes tem diarreia, mas diarreia mesmo, 1, 2 dias, tem gente que fica com dor de cabeça, não dorme e tal, por quê? Porque a frequência dessas pessoas durante tanto tempo está tão bagunçada, que o orgonite vai começar a tratar, então não tem meio termo, ele dá no meio, ele vai fazer o que tem que fazer, ele vai tratar todas aquelas frequências desarmônicas e vão harmonizar tudo de novo. Então, é um processo, né? É como se você tivesse, sei lá, em abstinência de alguma coisa. O orgonite faz isso. Então, um dos problemas que eu imagino que possa ter e que, na verdade, poderia acontecer, por exemplo, é o seguinte. Vamos pegar alguma coisa hipotética. Um vírus de gripe, qualquer, só para exemplificar. Então, uma pessoa tem isso. Se eu pegar um orgonite, eu estou pegando aqui exemplo do meu TB aqui, mas se eu pegar uma, não tenho aqui, mas se eu pegar uma pirâmide, um orgonite pirâmide Queops, tipo G2, pesa lá 1,8 kg, 1,9 kg, para aquela pessoa, e colocar ali as antifrequências para as coisas que ela tem, só que como o campo vibracional desse orgonite é muito grande, ele vai afetar as outras pessoas. Aquela antifrequência que ele está emitindo vai fazer bem para as outras pessoas? Pode ser que não. Então, nós começamos a fazer uma pesquisa um pouco melhor, fizemos as gravações, porque nós sabemos que os orgonites podem ser gravados, ou seja, podem ser programados tanto física quanto mentalmente. Isso que eu estou falando é de uma gravação física, vai em cima do equipamento, fica lá um determinado tempo, ou seja, ele está frequenciando. Quando entrar em harmonia, ou seja, que ficar harmônico, a frequência que está saindo e a que está chegando praticamente a mesma, o equipamento desliga, foram frequenciados os cristais que estão lá dentro. O orgonite, na verdade, a memória do orgonite são os cristais, ok? Então, nós chegamos à conclusão que, na verdade, o ideal para determinadas situações são orgonites pequenos, como os pingentes, e orgonites menores, com campo vibracional menor, área de abrangência menor, para que ele sirva apenas para aquela pessoa. A pessoa saiu da sala, foi para o quarto, leva aquele... Então, aquela área é dela ali, ou seja, aquela antifrequência ou aquela frequência de tratamento está funcionando para ele, porque nem tudo vai servir para as outras pessoas. Então, existe essa possibilidade, a gente está pensando em começar a oferecer isso também, mas com parcimônia, porque tudo tem que ser, a gente já testou, realmente os orgonites maiores, como eu falei, uma área de abrangência maior, pode ter esse tipo de desconforto, né? Mas, então chegamos à conclusão que, dependendo do que a gente for programar fisicamente, os orgonites a gente tem que estudar direitinho o tamanho, tal, a massa dele, a área de abrangência, para que ele sirva para aquela finalidade. Cara, então, quando você faz a programação mental do seu orgonite, a sua programação mental é uma programação ampla. Você está pedindo ali coisas tangíveis para o dia a dia, coisas boas para você, para sua família e tal. Como existe o entrelaçamento quântico com o seu orgonite, mesmo quando você está fora do campo vibracional dele, você se comunica automaticamente com o seu orgonite. Onde você estiver, você pode programar o seu orgonite. O orgonite que você deu de presente para sua amiga, para sua mãe, para seu filho, para seu pai, para as pessoas que você gosta, você sempre pode estar programando. Eu sempre digo para as pessoas, comprou um orgonite, já programe. Comprou orgonite para dar de presente, faça uma programação mental pedindo coisas boas para aquelas pessoas. Coisas boas elas receberão.
Nós recebemos o que nós vibramos, sempre. Então, sobre pensamentos ruins, quando você está no meio de orgonites, esses seus pensamentos ruins, ou seja, vamos chamar de negativos, baixas frequências, vão ser modulados de volta para o ambiente agora em frequências saudáveis, ok? Você vai, ou seja, ela vai começar a reimpregnar você de novo com aquelas frequências legais. Então a tendência sempre é você ficar com a frequência mais elevada. Você gosta de fazer, você faz yoga, você gosta de fazer qualquer outro exercício mental de concentração. Os orgonistas te ajudam bastante nisso, exatamente pelo que eu coloquei antes. Ou seja, você, quando está fazendo um exercício mental que procura elevação, tanto da frequência como do espírito, tudo isso volta para o orgonite e vem de volta para o ambiente. Então esse círculo, na verdade, vai aumentando, né? Tudo que sai do orgonite é tridimensional, ok? A energia que está entrando, a energia que está saindo é tridimensional. Então, tudo isso vai harmonizar. Então, os orgonites são poderosos harmonizadores de ambientes. Todos os ambientes, inclusive todos os seres vivos que estiverem lá dentro vão se beneficiar dele. Então, por isso que a gente usa pingente, a gente tem orgonite no carro, né? No caminhão, as pessoas que trabalham com transporte. Nós temos clientes nossos que são motoristas que trabalham em empresas de ônibus, que eles sempre levam o orgonite dele junto no trabalho, para se proteger. Então, e sempre que você está com orgonite, você sempre pode estar conversando com ele, então nunca você vai ter uma conversa que vai derrubar a sua frequência, você sempre vai estar pedindo para o orgonite coisas boas. Então, se vocês olharem lá no capítulo aquele de reprogramação quântica de frequência mental, daquele PDF que a gente distribui, vocês vão ver mais ou menos que é por aí. Então você vai conversando, vai conversando, ou seja, tudo que você coloca para o universo, um dia gera uma consequência. Diferentemente dessa panaceia que tem aí, que prosperidade é como se eu conseguisse prosperidade no balcão do supermercado. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, respeitar as pessoas, colocar as coisas mais claras, né? Porque nada vem de graça. Tudo vai do nosso mental. Então, para determinadas situações, quando você está meio ali no sufoco do desespero, para um pouquinho. Fecha os olhos. Se concentra. Esquece o barulho que está do lado. Porque o pensamento é a forma de energia mais rápida do universo. Você se acalme, vá para aquele lugar que você gosta, aquela cachoeira, aquela mata legal, aquele lugar que você fazia piquenique quando você era criança, na fazenda que você um dia conheceu, que você viveu, naqueles locais que você gosta. Se você é da minha era, que é se você é da era que nem eu, que é um trekker que nem eu, da era Star Trek, você vai para qualquer planeta por aí, mentalize, baixe, aí você vai baixar toda a sua tensão, aí você começa a conseguir pensar com mais clareza. E se você tem um orgonite, ele vai te ajudar nesse processo. Então, o orgonite harmoniza ambientes. Tem o seu pingente aqui, o plexo solar está protegido, está recebendo quantidades muito boas de energia, ou seja, uma energia que está carregando boas e ótimas frequências, tá? Então, pessoal, eu acho que para hoje vocês já aguentaram demais essa voz de taquara rachada aqui. Se você acha que valeu um joinha, deixa um joinha pra gente aí. Eu agradeço a vocês que assistiram o nosso vídeo até agora. Eu provavelmente no final de semana vou fazer um outro vídeo aqui, o Dr. Orgonite Responde, que eu fiz hoje, o terceiro episódio, né? Rapidinho ali, vou fazer um pouquinho mais de detalhe para vocês, tá bom? Então, agradeço a todos vocês que estiveram conosco até agora, né? Muito obrigado, de coração, agradeço. Se vocês puderem compartilhar os nossos vídeos, vão nos ajudar bastante, vamos levar
alguma coisa dos orgonites um pouco mais para as pessoas conhecerem, porque em todos os eventos e feiras que nós vamos, a gente sempre percebe que mais ou menos 60%, 70% das pessoas, até mais em alguns locais, não conhecem, nunca ouviram falar de orgonite. E uma recorrência infeliz sempre acontece. Um monte de gente vem, ganhei esse orgonite, uma amiga minha faz, a gente vai olhar, lamentavelmente, passam há anos-luz de ser um orgonite. É uma pena, porque é um dispositivo que ajuda tanto, é um dispositivo tão fantástico, que eu não consigo entender como as pessoas que têm algum conhecimento que poderiam fazer um orgonite legal fazem porcaria. Porque, gente, é complicado mesmo aqui. Eu tenho uma quantidade X de resina, X de metais. O metal, por sua vez, interfere na catálise. Nós usamos aqui resina poliéster, ela é catalisada, peróxido de MEC. Só que os metais interferem dramaticamente na catálise. E se você não souber trabalhar com material, se você não tiver noção do que você está fazendo, se você não conhecer um pouquinho, porque invariavelmente quem vende, a maioria das lojas que vendem, os caras não conhecem muito também sobre como utilizar, que quantidade de catalisador usar, essas coisas todas. E a maioria também nem imagina que você possa fazer orgonite com isso, com essa resina. Então eles não têm a menor noção do que os metais podem fazer nessa catálise. E para as peças pequenas, talvez até seja tranquilo, mas nós temos peças aqui de 15 quilos. Você imagina só, uma pirâmide de 15 quilos, lá no centro dela chega mais ou menos a 130, 140 até 150 graus. Né? Essa reação é exotérmica, né? Tremendamente exotérmica. E talvez seja por isso que essas pessoas fujam e façam algumas coisas que não sejam orgonite e vendem como sendo orgonite. Né? Para mim isso é má fé, mas pura má fé. Então, gente, lembre-se, orgonite é tudo de bom. Infelizmente não tem como a gente dizer se aquele orgonite aí perto de você que está sendo é real ou não é, a gente não pode saber. Muitas vezes só de pegar num orgonite você vê o peso. Mas se for um orgonite que tiver pouca camada aqui com pigmento, que aqui a gente está escondendo metal, e tiver com muito cristal lá dentro, que muitos também fazem essa jogada de aumentar o peso, a massa do orgonite, colocando cristal, porque o cristal tem uma densidade alta, então também não vale, porque é aquilo que eu falei, metade resina, metade metal, pelo menos um cristal peso elétrico e uma espiral metálica, é um orgonite. Como deixar ele ultra denso? Pesquisa, vontade e desenvolvimento. É o que a gente faz aqui, tá bom? De novo, gente, muito obrigado a vocês que nos assistiram até agora, deixa um joinha aí e em breve agora nós vamos falar sobre o terceiro episódio do Dr. Orgonite Responde. A todos um grande abraço, fiquem com Deus, namastê.